último domingo do ano litúrgico, nos voltamos para Cristo e o proclamamos Rei. Rei de nossas vidas, Rei da história, Rei do universo. Esta festa foi especialmente instituída para nos propor Jesus como único soberano em nossas vidas. Ela é um recordatório importante, especialmente numa sociedade que parece querer viver de costas para Deus. E aqui mais uma vez eu ressalto essa pedagogia da igreja, o seu modo de nos ensinar os conteúdos da fé, a sua preocupação em nos pegar pela mão e nos fazer viver absolutamente tudo da vida de nosso Senhor, nos ajudando então a nos centrarmos nele. Jesus é Rei pelo lado de Deus e é Rei também pelo lado dos homens. Pelo lado de Deus, é Rei porque tudo foi criado pelo Pai, através dele e para ele, como diz Colossenses 1,15. Tudo caminha para ele e nele tudo aparecerá na sua verdade. Palavras do Senhor: quem é da verdade, ouve a minha voz. Ou seja, quem é da verdade reconhece o reinado de Cristo, vê sentido, beleza, inteligência em seus ensinamentos e a Cristo se submete. É nele que o mundo será julgado. A televisão, os modismos, os sábios de plantão podem dizer o que quiserem, mas ao final, somente aquele que passar pelo teste da cruz do Senhor resistirá. Ele reina pela verdade. Sim, Jesus é Rei. Eu sou Rei, para isto nasci, para isto vim ao mundo. João 18:37. O reinado de Cristo não tem as características dos reinados do mundo. Ele é aquele Filho do homem que nós vemos descrito na primeira leitura do livro de Daniel. Aspas. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Em Marcos 1,15 lemos: cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Lucas 11:20, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou para vós. E pelo lado dos homens? Pelo lado dos homens, ele é Rei, não porque se distancia de nós, mas precisamente porque se fez Filho do homem, ou seja, humano, solidário conosco em tudo. Ele experimentou nossa pobreza e limitações, caminhou pelas nossas estradas, derramou o nosso suor humano, angustiou-se com as nossas angústias e experimentou tantos dos nossos medos. Morreu como nós, de morte humana. Ele reina pela solidariedade. Ele é Rei porque nos serviu. Marcos 10:45 diz: o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Serviu com toda a sua existência. Serviu dando sempre em tudo a vida por nós, por amor de nós. Ele reina também pelo amor. Um rei é aquele homem que vai administrar seu reino de modo a garantir a vida de qualidade para os seus súditos, administrando tudo de modo que ao reino não falte nada para o seu bem. E Jesus veio para garantir o nosso bem nesta vida e depois dela.
Ele é o único que pode nos fazer felizes agora. Como? Em primeiro lugar, pela sua doutrina centrada no amor. O amor é fonte de felicidade. Mostre-me um ser humano que se sentiu infeliz, amando. Todo mundo, quando ama, se sente bem, se sente feliz. Também pelo perdão. Porque quem perdoa, recupera a paz. Quem está na mágoa, no ressentimento, no ódio, vive perturbado e adoece. Outro ponto de felicidade na doutrina do Senhor, o desapego. Quem é desapegado jamais sofrerá com qualquer perda. Aquele velho ditado, vão-se os anéis, ficam os dedos. Os dedos são mais importantes do que os anéis. Ele nos reabriu as portas do céu com sua morte e ressurreição e nos dá a garantia de que a vida continua após esta vida. Então nós não tememos a morte. A morte para nós não é o fim da vida, é a entrada na vida eterna. E ele reina pela qualidade de vida que dá aos súditos, por sua doutrina, como expliquei, pela graça e pelos sacramentos. Na Eucaristia, nós sabemos que, como diz Jesus, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. O reino de Cristo nada tem a ver com o triunfalismo dos reinos humanos. Nunca nos esqueçamos que aquele que entrou em Jerusalém como rei, veio num burrico, símbolo de mansidão e serviço. Como coroa, teve os espinhos, como cetro, uma cana, como manto, um farrapo escarlate, e como trono, a cruz. Portanto, se quisermos pertencer ao reino de Cristo, é necessário não esquecer isso. A marca e o critério da realeza de Cristo é e será sempre a humildade, a simplicidade, o serviço, a cruz. Bem diferente da doutrina protestante, onde Deus é o mordomo do homem. Está aí para dar a glória, a saúde, o poder, a vitória ao homem. Nós sabemos que Deus pode dar a saúde, o poder, a vitória, mas no catolicismo nós vamos a Deus para nos transformarmos em seus servos. E todas essas coisas vêm como uma consequência desse amor, desse serviço, dessa conversão. E atenção, porque Jesus não reina em minha casa por causa de uma bela capela que mandei construir, ou através da cerimônia de entronização do Sagrado Coração de Jesus que eu encomendei ao Padre, ou do belo altar que lhe ergui, senão que reina na medida em que eu o sigo através da cruz, suportando com paciência os defeitos do próximo, uma das obras de misericórdia que o catecismo ensina, oferecendo a outra face, perdoando 70 vezes 7 vezes, servindo minha família e meu próximo. Ao longo de 18 anos como sacerdote, já fui benzer capelas, casa de gente rica, que teve algum movimento no dia da bênção da capela. Depois a capela está lá abandonada. Eu tive a oportunidade de ir na casa dessa pessoa e tinha teia de aranha nas imagens. Nem sequer a limpeza da capela estava sendo feita.
Então, cuidado com esse auto-engano, cuidado com esse cristianismo de fachada, que vai ficando cada vez mais comum. Gente que gosta de pousar no altar, numa pastoral, mas vai ver como é a atitude, como trata os outros, vai ver a vida que leva. Para ser súdito desse rei, devo submeter-se às suas leis, aceitar o seu senhorio em minha vida, abrindo mão dos meus achismos, conforto e vontade própria. Aceitar o senhorio de Jesus implica um tudo ou nada. O Jesus é assim, que teu sim seja não, que teu sim seja sim, que teu não seja não, tudo mais procede do maligno. Tem gente que relativiza a doutrina e faz só aquilo que lhe convém. Eu costumo dizer que são pessoas que leem a Bíblia e aquilo ali que elas não gostam, ou que não entendem, ou não concordam. Imagina, tem gente que não concorda. Não concorda, cai fora. Vai botar as ideias no lugar, vai estudar filosofia, vai rezar. E aí, quando concordar, venha para a igreja. Não adianta viver nessa hipocrisia. Conversão é isso. É mudar a minha cabeça, os meus valores, e aceitar Jesus na plenitude. Quantas pessoas na igreja acham absurdo o discurso do dízimo? No fundo é porque a criatura é avarenta, ó. Atravessa o Lago Paranoá com um sorrisal na mão e o sorrisal não borbulha. E aí ela vem com a conversinha para tentar aliviar a consciência que diz que ela está errada. A igreja é rica, não é isso que a gente escuta aí, dos professores de história marxistas? Agora o padre está com esse discurso de pastor evangélico. O reino de Deus não se constrói só com oração. Vocês que estão em casa, saibam que há um custo alto para vocês estarem assistindo a missa aí. Que é a paróquia que paga. Sobretudo nas capelanias militares, o povo de Deus acha que são as forças que dão tudo. Não. Não é assim. Eu posso falar pelo Corpo de Bombeiros. O que é que nós temos que vem do Corpo de Bombeiros? Os militares que trabalham aqui, a conta de água, a conta de luz, essas instalações físicas, eu quando cheguei já estavam aqui. Agora, absolutamente tudo para o culto, nós temos que comprar. O trabalho de evangelização pela internet, a paróquia que paga. Então, muito cuidado, porque esse mecanismo de defesa se chama racionalização. Quando a gente vai atrás de desculpas para sustentar aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que me faz bem, aquilo que me deixa em paz com a minha consciência. São modos racionais, entre aspas, de rejeitar a verdade. E o que dizer do perdão parcial? Isso não existe. Católicos que não são abertos à vida, que aceitam e concordam com DIU, pílula, camisinha, vasectomia, etc. E ainda fala de modo atrevido para a gente, quem paga as minhas contas não é Deus, sou eu. Enfim.
Fazer somente o que eu gosto é uma das fontes do egoísmo. No amor é o contrário. A gente vai fazer o que não gosta, o que desagrada. E eu fico impressionado e triste com a quantidade de casamentos que vão acabando. Por quê? Porque o amor acabou. Isso não existe. Amor, que é amor, ele tem que ser eterno, ele nunca se acaba. Isso é a maior contradição filosófica, racional, lógica. As características do amor, leia Bento XVI, Deus Caritas Est, uma das suas encíclicas. Ali ele diz que a característica do amor é a eternidade. E no caso do amor conjugal é essa exclusividade. Então não venha com essa conversinha de que o amor acabou. Na realidade o amor nunca existiu, você gostou da pessoa. Por trás disso há um egoísmo. Eu estou com quem me quer, com quem me agrada. Olha o ego aí no centro. Deixou de agradar? Não estou gostando mais? Tchau. Então você não está convertido, minha irmã. Para de se enganar. Para de mentir para você e para os outros. Você está preocupado com o seu próprio umbigo. Essa é a grande verdade. Pessoas que trocam a família por outra mulher, por um outro homem. Homens e mulheres irresponsáveis que não têm noção da sequela que vai ficar na vida dos filhos. Se ensurdecem, ficam cegos para essa realidade. Pergunte a qualquer psicólogo. Eu, em 18 anos de sacerdote, só peguei um caso de separação em que não houve sequela. E eu vou dizer para vocês. Pai cachaceiro, sem jeito, que teve uma mulher que o amou, compreensiva até o último grau, porque nunca o abandonou. Essa mulher nunca jogou os filhos contra o pai, apesar de tudo. Senão que sempre ensinou os filhos a respeitarem o pai. E aí chegou num ponto do vício, quando os filhos já estavam crescidos, que ela foi e disse: escolha a bebida ou a sua família. Ele preferiu a bebida. E aí, a esposa e os filhos o compreendem, visitam, ajudam. Isso é amor. Agora hoje, o que a gente vê? Gente louca, irresponsável, que não pensa nas consequências. Aí depois vai lá chorar porque o filho se suicidou aos 15 anos. Depois não entende por que a filha está nas drogas. Não entende por que engravidou aos 12 anos. Porque está tentando chamar a atenção para você, pai ausente. Está disputando o seu amor com a nova mulher. Essa trama psicológica é bem complexa. Então, abra seu olho. Eu recomendei na semana passada o livro da Glória Polo, porque ali a gente vê em detalhes, como Glória Polo viu, que quando a gente passar para a eternidade, o filme da nossa vida será passado, e nós vamos ver as consequências de todos os nossos atos. E não tem volta, já está escrito. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos prestar contas a Deus. Agora, essas pessoas vivem em função de uma felicidade horizontal. Elas não vivem em função da felicidade eterna. E aí depois não se queixe, porque a escolha é de cada um de nós.
Nós não somos perfeitos, estamos em construção. Conversão é um processo, um pouco a cada dia, em constante progresso. E aí nós temos que ter paciência também. Cuidado, porque o diabo às vezes vai nos tentar com uma proposta de santidade muito alta. E aí a gente vai se impacientando, sobretudo com o cai e levanta. E aí a gente, no fundo, se desanima. E por quê? Porque não está conseguindo entender que superestimou a própria capacidade, às vezes por soberba. O que a humildade manda? Justamente isso. Caiu, levanta. Entenda que você não está tão preparado quanto achava que estava. E aí a gente retoma o caminho com confiança em Deus, com muita disposição. Agora, sem rezar, sem sacramento, não há disposição. Porque nós somos fracos, a nossa natureza foi ferida pelo pecado original. E o fato de estarmos em construção não nos deve acomodar. Pois na vida espiritual, quem não crescer vai cair. Hoje, a gente vê às vezes sacerdotes dizendo no confessionário, é isso mesmo, a gente é pecador, então não tem o que fazer. Essa é a realidade do homem. E aí a pessoa começa a aceitar o pecado como algo inevitável. Não. Nós devemos empreender combate ao pecado. Constantemente. Vamos entender que vamos cair porque a perfeição é só no céu. Mas eu não posso já entregar os pontos, abaixar os braços. Que confiança é essa em Deus? Quem confia em Deus não abaixa os braços. Quem abaixa os braços está confiando mais em si. E quando vê a própria miséria, é claro que não vai se animar. São João Paulo II, ao encerrar o jubileu do ano 2000, disse: terminando o jubileu, retoma-se o caminho comum. No entanto, apontar a santidade permanece mais que nunca uma urgência pastoral. Em primeiro lugar, não hesito em dizer que o horizonte para o qual deve tender todo o caminho pastoral é a santidade. Então, cuidado com as técnicas sutis de Satanás. Aquela pessoa que entra para uma pastoral na igreja por causa de carência, para ter vida social, porque é solitária, para aparecer, porque tem um dom, um talento. Não é para servir. E aí, às vezes, uma pastoral vira o quê? Um encontro de amigos. Ontem mesmo nós tivemos uma confraternização dos ministros da Eucaristia. Atenção, outras pastorais, estou aguardando o convite, hein? E aí, no final, nós rezamos. Rezamos porque Santo Afonso Maria de Ligório fala algo que é impactante. E eu mesmo, na condição de padre, já cometi esse erro. De participar de algum encontro pastoral e não rezar. Ficar só na confraternização. E por quê? A gente reza o ano inteiro, né? Está o ano inteiro servindo a Deus. Mas não deve ser assim a vida do cristão. E nós tivemos o nosso momento de oração ontem, porque Santo Afonso diz que não é possível que cristãos se encontrem e não tenham um momento, mínimo que seja, de oração. Fica a dica.
Fica a dica porque, muito comum, no Natal, a gente tem aquele regabofe, peru, chester, a casa está toda enfeitada, pisca-pisca, mas oração que é bom, ó, nada. Troca-se presentes, mas oração não. Hoje, assistimos impressionados à paganização do mundo e perguntamos: onde está a realeza de Cristo? Onde sempre esteve, na cruz. E onde está a cruz? Ahá! Nós estamos falando aqui de uma realeza de Cristo na minha vida? A cruz está, minha querida adolescente, ali onde as suas amiguinhas riem de você porque você não usa mini saia ou biquíni. Porque você é a carola do grupo. Ali, meu caro jovem, onde os amigos fazem bullying com você porque você não pega ninguém. Ou ali, bombeiro, onde você não sai para trair a esposa depois da cervejada. Uma vez eu escutei, estarrecido, reunido com alguns amigos, de farda, que ali perto do restaurante onde a gente estava, tinha uma casa, onde umas tias, assim foi dito, prestavam determinados serviços. E aí, esse ainda disse, quem quiser eu dou a dica, casado. Que tal? Só o cristão de brio se segura. Os fracos caem. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é segundo o modelo deste mundo. Não se impõe por guardas, pela força, pelas armas. É um reino que convence por estar assentado na verdade e no amor, na justiça e na misericórdia. E por isso gera vida de qualidade. E aqui eu estou falando do famoso encontro pessoal com Cristo. Tem gente que acha que o encontro pessoal com Cristo é uma experiência mística. É um dia em que a pessoa está no trabalho, ou está em casa, no trânsito, e de repente algo sobrenatural acontece. Ele é tomado pelo fogo do Espírito Santo, começa a chorar. Não é nada disso. Esquece que não é nada disso. Encontro pessoal com Cristo é começar a colocar a doutrina de Jesus em prática, especialmente aquilo que você não quer, aquilo que é mais difícil. Ali você vai ter o máximo encontro com Cristo. Faça a prova para você ver a diferença, porque a prova do pecado todo mundo faz. Todo mundo sabe onde o pecado leva. Mas quem tem coragem de radicalizar? Quantas pessoas aí na mágoa e vão ficar eternamente dizendo, não, depois a gente vê, não, para agora não, agora eu não estou preparado. Não vai estar preparado nunca, a sepultura vai chegar e se você morrer na mágoa, vai para o quinto dos infernos. Quem não perdoa não será perdoado. A riqueza e o poder dos soberanos se vê nos seus palácios, castelos, na sua capacidade de conquistar novos povos, novas terras. Eu tive a possibilidade de conhecer o famoso castelo de Neuschwanstein, em Füssen, na Alemanha. Castelo que fica no topo de uma montanha, que inspirou o Disney a fazer o castelo da Cinderela. Pense num lugar lindo, pense num castelo lindo, numa visão paradisíaca. Só que o castelo me fez bem, ou fez bem aos peregrinos que passaram por ali, não que nós estivéssemos em peregrinação ao castelo, o castelo estava no caminho para um destino de peregrinação nosso. Como estava no caminho, então, fomos lá. Até porque a visita a um castelo pode ser uma experiência sobrenatural na medida em que
nós contemplarmos Deus por trás das belezas da natureza, daquele lugar, por exemplo, na engenhosidade da engenharia e da arquitetura que permitiram a construção daquele castelo, na beleza, na sublimidade das obras de arte ali dentro, aí sim, nós podemos ter uma experiência sobrenatural. Pois bem, aquele castelo faz bem a gente quando a gente está lá contemplando tudo isso. Ou depois, quando passa a viagem, você vê uma foto, vem aquela recordação daquele momento feliz, mas só acaba aí. Por outro lado, o bem que Cristo opera na vida da gente nos acompanha onde quer que a gente vá. Por todos os benefícios que eu já enumerei, os benefícios do desapego, da humildade, da justiça, do perdão, do amor, da misericórdia. Se nós mudamos de vida, incorporamos esses novos hábitos, pois esses benefícios nos seguirão por onde quer que a gente vá. E tem sido através destas marcas que Cristo vem conquistando os povos ao longo da história. Alexandre o Grande, Carlos Magno, Luís XIV e tantos outros não continuam reinando no mundo como Jesus reina. A gente lembra do seu poder, da sua glória, quando lê lá os livros de história. Eles não continuam conquistando corações depois de mortos como Jesus após sua morte física. A realeza de Jesus é tamanha que o tempo é medido antes e depois de Cristo. Só que já existe um movimento para acabar com isso, olha só. Ele não foi general ou rei humano, mas era chamado de Senhor, não tinha curso superior e o chamavam de mestre. Esse sim tem uma realeza única. E por que o chamavam de mestre? Porque sua doutrina se impõe de per si, por sua beleza e por suas consequências lógicas. O homem diante dela não se equivoca. Ele sabe que está diante da verdade, que é aquilo que lhe fará bem, porque a mente humana está programada de fábrica para não se equivocar diante da verdade, assim como a boca vem programada para reconhecer a água, para reconhecer o alimento, aquilo que lhe faz bem. Caríssimos, o reino de Deus está no mundo através da igreja, sua embaixada. Mas a igreja é embaixada porque se autoproclama embaixada? Não. Porque foi Jesus que a fundou, que a formou, que a empoderou e que a enviou. Agora, quantos são rebeldes? Quantos não rejeitam a igreja? Cristianismo sem igreja é protestantismo. Lutero fundou um cristianismo individualista, porque ele queria negar a igreja. E aí vejam que beleza, o protestantismo todo dividido. Milhares de denominações cristãs. Cada uma querendo ser mais verdadeira do que a outra. Cada uma querendo ser melhor caminho para o céu do que a outra. E aqui, eu quero deixar claro para vocês, gente. Eu, quando falo, eu me inflamo. Eu me inflamo de amor por Cristo, eu me inflamo de amor pela igreja. E se por aí, às vezes, o meu tom de voz der a entender que eu tenho qualquer rixa, picuinha com protestante, me perdoem, mas não é a verdade nem poderia ser. Eu sempre faço ressalva nos sermões. Quando aqui eu falo de erros de outras religiões, é pelo bem de vocês. É para que vocês possam sempre ficar firmes na verdade e não se deixarem contaminar pelo discurso do mundo, do politicamente correto. Um mundo que jaz no maligno, um mundo onde a realeza é de Satanás, porque a Bíblia diz isso. Chama o diabo de príncipe deste mundo. Então é por isso que eu denuncio os erros. Mas sempre vou deixar muito claro.
Nós vamos odiar o pecado onde quer que ele esteja, mas amar os pecadores. O nosso diálogo com irmãos de outros credos deve ser sempre pautado pelo respeito e pela caridade. Mas temos que ser convictos. Porque sempre nas rodinhas de discussão, de polêmica religiosa, quem cala a boca, quem se acovarda é o católico, porque é ignorante. Porque tem medo de ser julgado. E é disso que eu estou falando aqui. Não tenhamos medo. Porque quem está com a verdade não tem que ter medo. Quem ama não tem que ter medo. É só saber falar com caridade, com jeito de se colocar. O Evangelho de hoje fala desta realeza. Nós temos ainda o Evangelho de São Mateus, que fala sobre o fim dos tempos. E ali nós vamos ver uma mensagem extremamente importante. A verdade sobre o nosso destino último e sobre o critério com o qual seremos avaliados, que são os critérios de Deus e não os nossos. Tive fome, não me deste de comer. Tive sede, não me deste beber. Estive nu, não me vestistes, e assim por diante. Quem não conhece esta página, faz parte da nossa civilização. Marcou a história dos povos de cultura cristã. A hierarquia de valores, as instituições, as numerosas obras benéficas e sociais, fez com que a caridade nascesse. A caridade é uma patente católica, não é uma patente espírita, embora os espíritas façam caridade também. Os esquerdistas, que amam tanto os sindicatos, não sabem que os sindicatos têm raiz nas guildas, que eram associações de sapateiros, que cuidavam dos sapateiros, que adoeciam e não podiam mais fazer sapatos ou consertar sapatos. E essa ideia vem da igreja, para que eles não passassem fome, não passassem qualquer dificuldade. E por isso eu insisto, assistam. Todo católico tem que assistir. Igreja construtora da civilização, assistam com seus filhos. Pai, se seu filho perder a fé, porque foi emprenhado pelos ouvidos por um professor comunista, a culpa é sua. Pelo menos os dessa capelania, porque não é de hoje que a gente fala. Acompanhar os estudos não é só fazer a tarefa que é dada na escola, é colocar tarefas também que vão construir caráter. Principalmente isso. Então, muito cuidado, que às vezes o pai é muito bom para ajudar o filho nas tarefas escolares, mas não reza com o filho. Não leva o filho para fazer caridade. E aí, a criatura escuta um discurso como esse, o que ela faz? Para não ficar de saia justa de novo, vai procurar outros discursos. É sempre assim. Aquilo que incomoda, a gente foge. São poucos os que têm humildade. De balançar a cabeça eu preciso melhorar. Senhor, me ajuda. Eu quero mudar. Por isso que a porta do céu é estreita. Porque nem todo mundo é capaz. Você quer reinar com Cristo na eternidade? Então comece a reinar com Ele aqui. O reino que Jesus trouxe deve expandir-se no mundo. Onde Ele está? Onde estiverem o amor, a verdade, a piedade, a justiça, a solidariedade, a paz. O reino de Cristo deve penetrar todos os âmbitos de nossa existência. A economia, as relações comerciais,
os mercados financeiros, as relações entre pessoas e povos, nossa vida afetiva, profissional, nossa vida pessoal e comunitária. Eu já cheguei a falar aqui, e repito, para refrescar. Como é que pode a criatura se dizer católica e ser dona de um motel? Como é que pode ser dono de farmácia e vender pílula do dia seguinte e camisinha? Os nossos critérios são outros. Conheci um dono de locadora, o único que eu conheci no Distrito Federal. Porque depois que eu conheci, eu perguntava, você é católico, é cristão? A maioria era. Todos tinham sessão pornográfica, todos alugavam filmes pornográficos. Deu para entender a incoerência? Eu me recusei a abençoar uma videolocadora. Eu estava atento para esse detalhe, pastoralmente falando, até que essa dona de locadora me pediu para ir lá. E aí tinha um São José lindo, enrolado de terça, coisa mais brega até. E aí pedindo a bênção para o seu negócio. Aí eu antes fui fazer o reconhecimento da área, quando eu vi tinha lá a seção vermelha. Não entra aqui não, padre. Por quê? Não, porque aqui é filme adulto. Eu falei, opa, então a bênção de Deus não entra aqui também. Que Deus não vai abençoar isso. Celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, é proclamar diante do mundo que somente Cristo é o sentido último de tudo e de todos. Que somente Cristo é definitivo e absoluto. Proclamá-lo Rei é dizer que não nos submetemos a nada nem a ninguém, a não ser ao Cristo. É afirmar que tudo mais é relativo e menos importante quando confrontado com a única coisa necessária nesta vida, que é o reino que Jesus veio trazer. Num mundo que deseja esvaziar o Evangelho, tornando Jesus alguém inofensivo e insípido, um Deus de barro, vazio e sem utilidade, proclamar Jesus como Rei é rejeitar o projeto pagão do mundo atual e proclamar o que está em Apocalipse 5, 12 e 1, 6. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a honra. A Ele a glória e o poder através dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.